Matias, o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Quem foi Matias, um dos 12, escolhido para ocupar a vaga deixada por Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos? Apóstolo de Jesus, seguidor fiel de Jesus durante o seu ministério evangelizador, pregou o evangelho em diversas regiões, como Judeia, Capadócia e Etiópia. Sua vida, poucos detalhes, infelizmente, os relatos sobre a vida de Matias são escassos. Escolha, foi escolhido por sorteio entre os discípulos de Jesus que haviam acompanhado Jesus desde o batismo até a ascensão. Missão: após sua escolha, juntou-se aos outros apóstolos para continuar a obra de evangelização iniciada por Jesus, sua morte. Martírio: sofreu perseguição por sua fé e foi martirizado. Local: as tradições divergem sobre o local exato de seu martírio, mas a maioria indica a região da Colchis, atual Geórgia. Forma de morte: foi apedrejado e decapitado. Legado: um dos 12, sua inclusão entre os 12 apóstolos o torna uma figura importante na história do cristianismo. Símbolo de fidelidade: seu martírio é um testemunho da sua fé e devoção a Jesus. Patrocínio: é invocado como patrono de açougueiros e carpinteiros, devido à tradição de sua morte por decapitação. Em resumo, Matias, apesar de sua história ser menos conhecida em comparação com outros apóstolos, desempenhou um papel crucial na igreja primitiva. Sua escolha para substituir Judas Iscariotes e seu martírio o tornaram um exemplo de fidelidade e coragem para os cristãos de todas as épocas. Vamos explorar mais sobre Matias. 1. Comparação entre Matias e Judas Iscariotes. Motivações: enquanto Judas foi motivado pela ganância e traiu Jesus, Matias foi escolhido por sua fidelidade e compromisso com a missão de Jesus. Destino: Judas teve um fim trágico, enquanto Matias viveu uma vida dedicada ao Evangelho e morreu mártir. Simbolismo: Judas representa a traição e a negação da fé, enquanto Matias simboliza a fidelidade e a perseverança na missão de Jesus. 2. O significado do sorteio. Para a escolha de Matias, divina providência. O sorteio era uma forma de confiar na divina providência para escolher o substituto de Judas. A escolha foi feita sob a guia do Espírito Santo, garantindo que a decisão fosse inspirada por Deus. Igualdade entre os discípulos. O sorteio demonstrava que todos os discípulos tinham a mesma oportunidade de ocupar a vaga deixada por Judas. 3. As regiões evangelizadas por Matias e os desafios enfrentados. Áreas de atuação: a tradição indica que Matias evangelizou na Judeia, Capadócia e Etiópia. Desafios: perseguição. Assim como os outros apóstolos, Matias enfrentou perseguição e sofrimento por sua fé. Distância: as viagens missionárias eram longas e árduas, exigindo grande dedicação e resistência. Diversidade cultural: cada região tinha suas próprias crenças e costumes, o que exigia adaptação e sabedoria por parte de Matias. Linguagens: a comunicação com diferentes povos exigia o domínio de diversas línguas. A morte de Matias, um martírio pela fé. A história da morte de Matias é marcada pela tradição e pela fé, mais do que por registros históricos precisos. As informações que temos sobre seu fim são transmitidas através de relatos e escritos posteriores, e por isso variam em alguns detalhes. O que sabemos com certeza é que Matias morreu mártir, ou seja, foi morto por sua fé em Jesus Cristo. A forma mais comum de se narrar sua morte é por apedrejamento e decapitação. Essa forma violenta de execução era comum na época para aqueles que se opunham ao poder romano ou às crenças judaicas. Algumas tradições sobre sua morte. Local: a tradição indica que Matias foi martirizado em Jerusalém, mas outras
Versões apontam para a região da Colchis, atual Geórgia. Motivo: a motivação para seu martírio era clara, sua pregação do Evangelho e sua fidelidade a Jesus. Relíquias: acredita-se que as relíquias de Matias tenham sido levadas para Roma pela imperatriz Helena. Uma parte delas encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, enquanto outra está na Igreja de Matias em Treves, na Alemanha, o simbolismo da morte de Matias. A morte por apedrejamento e decapitação, além de ser uma forma cruel de execução, carrega um simbolismo profundo. Apedrejamento representa a rejeição e a perseguição que os primeiros cristãos enfrentavam. As pedras lançadas simbolizam as acusações e calúnias contra a fé cristã. Decapitação significa a separação da cabeça do corpo, representando a morte espiritual, e a vitória sobre a morte física é um símbolo da entrega total de si mesmo a Deus. O legado de Matias, a morte de Matias, assim como a de outros mártires, fortaleceu a fé dos primeiros cristãos e inspirou gerações de seguidores de Jesus. Seu martírio é um testemunho vivo do amor de Deus e da força da fé, mesmo diante da morte. Em resumo, a história da morte de Matias é um relato emocionante sobre a fé e a perseverança. Embora os detalhes possam variar, o que permanece constante é a imagem de um homem que entregou sua vida por amor a Jesus Cristo. Deus te abençoe por ter chegado até aqui. Deixe seu like e compartilhe este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal.